A paz do Senhor Jesus esteja convosco, que está me assistindo neste momento. Que Deus abençoe mais e mais, tanto você quanto a sua família. E neste vídeo, estarei comentando sobre o Tribunal de Cristo. Esse é o tema desse vídeo, sobre o Tribunal de Cristo. Estarei gravando 2 vídeos com relação ao Tribunal de Cristo. Não perca, fique ligado que o próximo vem aí, uma série de vídeos escatológicos. Estarei gravando, não perca que a segunda parte, amém? E quando falamos sobre o Tribunal de Cristo, eu quero aqui classificar 4 pontos principais desse primeiro vídeo e no segundo estarei comentando com mais profundidade. Primeiro ponto que vamos estudar nesse vídeo aula é: quem é o juiz desse julgamento? O segundo ponto é: quem será julgado nesse tribunal? E terceiro ponto diz que vamos estudar quando acontecerá esse julgamento nesse tribunal. E o quarto ponto é: o que será julgado no Tribunal de Cristo? Então vamos aqui analisar, estarei fazendo aqui uma síntese nesses 4 pontos. Vamos analisar à luz da Bíblia e estudar e aprender mais com a palavra do Senhor sobre o Tribunal de Cristo. Por favor, abra sua Bíblia, se quiser me acompanhar na leitura da palavra. Abra sua Bíblia aí no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 10, como base para o nosso estudo neste momento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito assim na palavra do Senhor: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Está escrito essa passagem. Amados, desde já eu quero vos notificar que o propósito desse julgamento do Tribunal de Cristo é determinar se as obras de cada um foram dignas ou não. O Tribunal de Cristo, portanto, não julgará para determinar a salvação, não tem nada a ver com isso. Mas esse julgamento trata-se dos salvos com relação às suas obras, ou seja, é uma avaliação, uma avaliação das nossas obras, incluirá as obras, as que vão ser recompensadas e as que não vão ser. Ou seja, o zelo com que foram realizadas o que as motivou. Então é isso aí que esse é o objetivo desse julgamento, que vamos analisar. É só para salvos, não tem nada a ver com o julgamento dos perdidos. Quando estudamos sobre os julgamentos da Bíblia, não devemos confundir, porque muitos pregadores confundem. Eu já vi muitos misturarem as coisas, e não é. Cada julgamento em seu devido lugar. Não perca os vídeos escatológicos que estarei gravando aí, a seguir essa série, que você vai aprender. Eu vou comentar passo a passo sobre esse julgamento. Porque os 3 julgamentos que muitos pregadores confundem entre si os julgamentos das nações, no capítulo 25 de Mateus, o julgamento, o grande trono branco, que muitos chamamos dessa forma, o grande trono branco, em Apocalipse capítulo 20, e o julgamento aqui no Tribunal de Cristo. São julgamentos distintos, diferentes, não podemos confundir que é o mesmo julgamento, não é. São julgamentos distintos, esses 3 julgamentos que notifiquei para você. Então, não perca aí, eu irei explicar, comentar cada julgamento desse, não nesse vídeo, mas nos outros que virão. Estarei comentando passo a passo a respeito desses julgamentos, que são diferentes, não devemos confundir. O julgamento das nações, em Mateus 25, é um, o Tribunal de Cristo é outro, e o julgamento do grande trono branco é outro julgamento.
em local diferente, em dias diferentes, pessoas diferentes, então não devemos confundir. Não perca, que estarei gravando para você em breve, em nome de Jesus, amém? E quando falamos sobre o tribunal de Cristo, etimologicamente a palavra tribunal, no grego é bema. Esta é a etimologia da palavra tribunal, ou seja, a origem da palavra tribunal significa bema no grego. Na verdade, bema, ou seja, o tribunal, era uma plataforma ou um púlpito utilizado em uma parte elevada entre os governantes ou juízes para fazer discursos ou julgar alguma causa. Esse é a origem da palavra, etimologicamente falando. O bema significa um tribunal, uma plataforma ou um púlpito que ficava elevado, utilizado pelos magistrados, pelos maiorais, para ser executado alguns julgamentos. Encontramos algumas referências sobre o bema, a origem da palavra tribunal, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 21. Também no mesmo livro de Atos, no capítulo de número 18, versículo 12 ao 17, você vai ver as referências sobre a origem desse tribunal. Mas, concernente ao tribunal de Cristo, eu pergunto a você que está me ouvindo, quem é o juiz desse julgamento? Esse é o primeiro fator. Quem é o juiz desse julgamento? É o Espírito Santo? É Deus Pai? Ou Deus Filho, Jesus Cristo? Quem é desses três? É bem verdade que o juiz desse julgamento que vai efetuar sobre os seus servos cristãos é Jesus Cristo. Deus entregou, amados, todos os julgamentos ao Filho, como está escrito no livro de João, a Epístola de João, no capítulo 5, versículo 22 e 27, e você vai ver que o Pai entregou para o Filho esse julgamento. Isto que torna, esse julgamento que torna todos os seus juízos justo, porque ele é justo. Jesus é o justo juiz, que julgará com retidão, com equidade, com justiça. A Bíblia também diz que Jesus é o justo juiz, de modo que todos os julgamentos serão justos e irrecorrigíveis, como está escrito na epístola de 2 Timóteo, no capítulo de número 4 e versículo de número 40, ou seja, versículo de número 8. Corrija aí na sua Bíblia que você vai ver que os juízos do Senhor são incorrigíveis. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, está escrito isso. Então, o juiz desse tribunal é Jesus Cristo. E a segunda pergunta é: quem será julgado nesse tribunal? E a resposta dessa pergunta está inserida no versículo de número 10, que a gente já leu anteriormente, como base deste comentário. Vou aqui notificar que apenas os cristãos serão julgados. Isso não é um julgamento que os ímpios estarão juntos. Não, somente os cristãos, os que foram arrebatados, os que vão ser arrebatados e os que vão ressuscitar, os que morreram em Cristo. Somente este grupo de pessoas, os cristãos, vão ser julgados, vão se encontrar nesse juízo, nesse tribunal, que na verdade é só efetuado em relação às nossas obras, somente isso. Não tem nada a ver com salvação, não devemos confundir esse juízo. E quem será julgado? Somente nós cristãos. Quando analisamos à luz da Bíblia, todas as referências que aludem ao tribunal de Cristo consideram diretamente ou indiretamente que aqueles que serão julgados, irmãos, todos os versículos são apenas crentes. Como notifiquei no versículo 10 do capítulo 5 de 1 Coríntios, que a gente já lemos aí anterior. Então, essas são as pessoas que serão julgadas. Terceira pergunta quando acontecerá esse julgamento, esse tribunal de Cristo? Quando acontecerá?
logo após, ele acontecerá, dá-se início, logo após o arrebatamento da igreja. Quando todos que morreram em Cristo ressuscitarem e nós juntamente fomos arrebatados, então dar-se-á início esse julgamento no brema de Cristo. Todos, depois do arrebatamento, se encontrarão, comparecerão perante o bema de Cristo, para serem julgados e recompensados, conforme a obra que você fez aqui na terra. E eu pergunto para você aqui, neste outro ponto seguinte: onde será esse julgamento? Aonde será? Aonde ocorrerá esse julgamento? Em que parte? Na terra? No céu atmosférico? Ou no céu Uranos, no grego, que é o céu onde Deus habita? Eu já vi alguns pregadores, há uma teoria teologicamente que defendem a tese que esse julgamento após o arrebatamento da igreja, o bema de Cristo, será entre o céu astronômico, ou entre o céu astronômico e o atmosférico. Esse julgamento, segundo alguns teólogos, afirma que vai ser lá, entre esse céu, o astronômico e o atmosférico. Só que eu não defendo essa tese, eu refuto isso com a base em Apocalipse, que na verdade não será nesse lugar. Esse julgamento, onde será esse julgamento, como já perguntei aqui para você que está me ouvindo aí, será no céu, dar-se-á no céu, não no céu atmosférico, nem no astronômico, não, será no Uranos, aonde Deus habita. Então vai ser lá esse julgamento. Esse julgamento se dará, irmãos, no céu, enquanto a terra está sofrendo os terríveis juízos da grande tribulação. Enquanto a igreja está no céu, sendo julgada em que sentido? Através das suas obras, os seus feitos aqui na terra vão passar pela essa série de julgamento, enquanto a grande tribulação está assolando o globo terra. Por que defendo que esse ato, esse julgamento, o bema de Cristo acontecerá no céu? Com base em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7 e 8, que vou ler aqui juntamente com vocês. Está escrito assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Amados, a igreja é descrita vestindo linho fino na conclusão desse julgamento. Ou seja, isso indica que ela passou por uma avaliação no bema, no tribunal. Então, após essa avaliação no céu, nós vamos ser vestidos de linho fino. Aqui fala simbolicamente que são puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Mas, literalmente, eu creio e afirmo que a igreja também será vestida, literalmente, com roupas finas, brancas, resplandecentes, literalmente. Eu creio dessa forma e defendo essa tese literal. Outro ponto é o que será julgado nesse julgamento. Esse último ponto aqui eu quero comentar aqui, fazer uma síntese e também logo após terminar esse vídeo. Não perca o segundo, amém? A segunda parte desse vídeo. O que será julgado no tribunal de Cristo, amados? O que será julgado? Os crentes serão julgados acerca de quê? Acerca da doutrina.
em Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16, e também no capítulo 14 você encontra algumas referências com relação a esse primeiro fator. O que será julgado nesse tribunal? Seremos julgados pela conduta para com os outros, o nosso próximo. Em Mateus capítulo 18 fala disso, que nós seremos julgados por isso. Qual é o outro ponto que nós seremos julgados? O que será julgado nesse tribunal? Das características carnais. Em Colossenses capítulo 3, em Romanos 1 e 2, e 8, 1 a 13, a gente encontramos essas referências com relação a essas características. Também, irmão, o que será julgado nesse tribunal são as nossas palavras. Interessante isso, irmão, que o Senhor não deixa passar nada impune, como a gente leu lá nos primeiros itens, que o julgamento do Senhor é justo. Então, nada passará impune. Seremos julgados também através das nossas palavras. Em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 32 ao 37, leia aí e você vai encontrar que seremos julgados no tribunal de Cristo pelas nossas palavras. Então, as palavras que falamos, que não agradamos a Deus, vai ser julgada lá. E por isso, muitos cristãos vão perder galardão. Não tem nada a ver com a salvação, mas vai perder presente. Galardão significa isso, presente, por causa de algumas palavras que não tiveram domínio na sua língua, falaram demais e vão perder a bênção, vão perder galardão de Deus por causa das más palavras. E terceiro e último fator do que será julgado nesse julgamento aqui são das coisas que afetam a Deus. Ou seja, talentos enterrados. Em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 também, e Efésios capítulo 4, versículo 32, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 1 a 33, analisamos aqui nessas referências, consulte aí na sua Bíblia, por favor, das coisas que afetam a Deus. Isso será julgado no Bema, no tribunal de Cristo. Tem muitos cristãos que estão enterrando talento. Lembra da parábola dos talentos? Aqueles que enterrou o talento não foram recompensados. Então, irmãos, se você enterra o seu talento, está afetando a Deus. Então você vai ser julgado por isso. Eu vou ser julgado por isso. Vou deixar de ser presenteado por Deus diante do tribunal de Cristo por causa dessa negligência. Não enterra o seu talento. Muitas dificuldades virão, isso é inevitável. Mas vamos trabalhar para Cristo, para o reino dele aqui na terra, para quando chegar diante do tribunal do Senhor, não se envergonhar, não ter as nossas obras rejeitadas. Então, irmãos, fica aqui a dica, que Deus abençoe, assista aí a segunda parte do Bema de Cristo, que Deus abençoe, um abraço.